povo há terrorismo. Chegamos a esses níveis em que na Assembleia da República, em Moçambique, tem terroristas. Até que medida em que nós estamos a ser sérios perante a sociedade. Provavelmente o terrorismo que está-se a desenvolver na Casa do Povo não é entre deputados, mas contra a população moçambicana. E ele bem disse que efetivamente há terrorismo lá na Assembleia da República. E esse terrorismo está a poder amedrontar, está a criar situações anómalas para com a população moçambicana. Porque o debate que tem saído ali praticamente entristece a sociedade moçambicana. Não é aquilo que os moçambicanos esperam que aquela Casa do Povo pudesse trabalhar para si mesmo. Então, ele está de parabéns ao dizer que, afirmar de fato que na Assembleia da República há terroristas, mas esses terroristas não estão entre colegas, mas estão sim a aterrorizar a sociedade moçambicana. Relativamente à questão que levou aos deputados da oposição a poder abandonar o debate sobre essa proposta de lei de alargar a base tributária, eu dou nota positiva aos deputados da oposição. Desta vez, estão de parabéns os deputados da oposição por terem abandonado um debate de uma matéria tão importante que vai poder afetar significativamente a vida dos moçambicanos. Olha, o que está em causa aqui é o seguinte: o Orçamento Geral do Estado foi aprovado. E foi aprovado contando com investimentos estrangeiros, particularmente investimentos dos Estados Unidos da América e, sobretudo, o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Fizeram um orçamento contando com valores que o país não tem. E esse orçamento já vai entrar em vigor em 2026. Um orçamento que não tem dinheiro. E neste momento precisa-se do tal dinheiro para garantir que esse orçamento seja aplicável em 2026. Dissemos na nossa aparição anterior, o presidente Daniel Francisco Chapo foi aos Estados Unidos, reuniu-se com o presidente do Banco Mundial e dela solicitou empréstimos para poder financiar o orçamento do Estado. Em contrapartida, o presidente do Banco Mundial, ele mostrou-se a favor do tal empréstimo, mas, no entanto, impôs requisitos para que isso pudesse acontecer. Um dos requisitos é exatamente este de alargar a base tributária, quer dizer, cobrar mais impostos aos moçambicanos, para além do outro requisito que tem a ver com a redução das despesas, e mais outros requisitos foram lá impostos. Faz sentido, sim, que, voltado a Moçambique, o presidente da República, ele possa submeter essa proposta de lei à Assembleia da República de forma urgente para que seja aprovado, de maneiras que em 2026 já haja esses recursos para financiar o orçamento do Estado. Agora, o problema que está aqui é importante sim que se ausculte a sociedade moçambicana sobre o tal alargamento da base tributária, os tais impostos que se pretende que sejam cobrados aos contribuintes moçambicanos. Não faz sentido que a população ela seja apanhada de surpresa, tendo em conta que os representantes do povo não tiveram tempo de poder auscultar aqueles que serão amputados a esses impostos. Logo, se os deputados fossem a debater esse assunto lá, estariam a defender aquilo que eles pensam e não aquilo que
aqueles que os mandataram teriam se pronunciado sobre os tais impostos que devem se alargar, devem se aumentar. Então, é nesse contexto que se dá-se parabéns aos deputados da oposição, tendo em conta que eles, sentindo essa força de estarem lá a representar o povo, e aparece uma proposta-lei que tem a ver com apertar mais nos impostos a esses que os mandataram, e eles se pronunciaram pronunciarem-se sobre essa matéria enquanto não puderam ouvir aqueles que os mandataram, não tinham outra coisa a fazer se efetivamente poder abandonar a Assembleia, a sessão, para que eles não possam lá ir comprometer-se, dizer algo que não foram ditos para poder falar lá. Então, é nesse contexto que nós estamos parabéns à bancada da oposição Podemos, MDM e a Renamo na atitude que eles tomaram. Agora, há uma coisa também aqui que a bancada maioritária da Frelimo, que efetivamente deveria ponderar isso, de poder ouvir e analisar essa pretensão, aliás, esse argumento da oposição, e precisamente adiar, de certa forma, para que haja algum tempo de auscultar aos que lhes mandataram. Eu também não consigo perceber até quando é que a bancada maioritária ela foi auscultar a sociedade para poder debater esse assunto, já que ela permaneceu na Assembleia para poder debater essa matéria. Permaneceu, discutiu o assunto com base de que mandato? Tiveram tempo, a bancada maioritária teve tempo de auscultar a população que lhes mandatou para que ela possa se pronunciar sobre essa proposta de lei? Então, o que está a acontecer aqui é que, tendo em conta que o presidente da República é também presidente da Frelimo, que também comanda essa bancada parlamentar, e tendo sido o presidente da República a submeter essa proposta, não havia como a bancada parlamentar maioritária ela não poder debater esse assunto. Mas havia, se não houvesse a tal disciplina partidária, que não pudesse respeitar aquilo aos mandatários. Porque, por um lado, respeite sim o partido, mas na maior dos casos tem que respeitar mais aquele que os mandatou, para que vocês possam exercer esse poder na Assembleia da República. Devia-se fazer escutação. Estamos aqui a dizer que devia-se fazer escutação. Chegaram nessa proposta, deviam ouvir o povo moçambicano, o que o povo tem a dizer sobre isto? Claro que sim, porque uma medida que vai afetar a população e essa população não sendo ouvida, o que se espera dessa medida? Aqueles deputados ali são mandatários do povo. Eles não devem, em nenhum momento, buscar aprovar leis sem que ausculte aquele que os mandatou. Eles estão ali a assumir uma tarefa. Não estão ali para poder tirar aquilo que eles querem. Eles devem aí tratar assuntos que a população os mandatou para estar ali naquele lugar. Então, se chega ali, começa-se a aprovar leis que vai afetar a população que os mandatou sem o seu consentimento, obviamente que isso é extremamente triste o que está a acontecer. Mas nós entendemos aqui o porquê da pressa daquela lei. Porque se não se aprovar aquela lei, teremos um déficit extremamente alto no financiamento do orçamento de 2026 que foi aprovado. Aí está o problema, como é que a Assembleia da República aprova um orçamento que não tem garantias de financiamento? Porque uma das garantias de financiamento seria essa do Banco Mundial, aceitar que nós vamos financiar o vosso orçamento sem ter imposto esse requisito. Agora, se vocês aprovaram esse orçamento, sabendo que tem um déficit orçamental,
no concernente ao investimento que havia de ser dado pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, que ainda as negociações estão pendentes. E vocês aprovaram o orçamento do Estado. Doutor Marcelino, só para que possamos entender, o orçamento de 2026 já foi aprovado. Já foi aprovado. Tendo sido aprovado, mas depende do dinheiro que o presidente já foi pedir emprestado no exterior. No exterior, sim. Agora, o exterior pôs uma condição. Para que nós possamos vos dar esse dinheiro, ou vos emprestar esse dinheiro, deve alargar lá a base tributária. E agora está-se a correr atrás do prejuízo. Tentar-se alargar do caráter urgente a base tributária. É isto. Nós vamos ver só que exatamente é isso que pode estar a acontecer. Porque nós tivemos há dias, depois do presidente da República ter ido aos Estados Unidos e negociar com o Banco Mundial e ver na conferência de imprensa a falar sobre o encontro havido com o presidente do Banco Mundial e que disse que o Banco Mundial está disponível de apoiar o orçamento do Estado. Mas, no entanto, há aqui um TPC que o Estado moçambicano deve fazer no concernente a requisitos que esse banco impôs, que é o alargamento da base tributária, que é a redução das despesas, dentre vários outros. Mas, neste momento, interessa-nos a discutir essa questão do alargamento da base tributária. O orçamento já tinha sido aprovado. Mas, no entanto, temos essa questão de quem vai financiar esse orçamento que foi aprovado. Uma das partes maioritárias, neste caso, quem financia é o Banco Mundial. Como é que se aprova um orçamento sem que tivesse tido plena segurança de todos os investidores para essas ações previstas no orçamento do Estado? Então, aqui estamos numa situação dessa correria para ver se consegue-se mostrar ao Banco Mundial de que nós já alargamos a base tributária e assim já pode nos aceder o investimento. E agora temos essa confusão agora na Assembleia da República em que a bancada da oposição nem quer lá saber dessa pressa. Nem quer saber, só quer primeiro ir auscultar quanto tempo vai se levar para poder auscultar a população moçambicana, por forma que possa-se, depois do sim ou não que vai acontecer ali, para depois ir mostrar ao presidente do Banco Mundial, de olha, nós já cumprimos isso. E se não aceitar, neste caso, se não aceitar essa população, quer dizer, não há espaço aqui para consultar a população moçambicana, tendo em conta que a bancada parlamentar maioritária praticamente vai aprovar isto, ou já aprovou, não sabemos o que terá acontecido no final daquilo. Não há como. Então, essa pressa tem muito a ver que temos escassos dias para 2026. Um orçamento que deve entrar em funcionamento a partir de 1 de janeiro de 2026. E tem que se aprovar esse alargamento da base tributária para ir a mostrar os patrões do Banco Mundial. De olha, nós já alargamos a base tributária, já cumprimos todos os requisitos, estão aqui. Tem que apresentar a prova. Qual é a prova? Essa proposta de lei aprovada pela magna Casa da Assembleia da República, aprovar, que já temos uma lei aqui aprovada pela Assembleia da República, que vamos alargar a base tributária, cobrando imposto no sítio X, cobrando imposto no sítio Y e Z. E a partir dali, libertar os investimentos para o orçamento de 2026. Então, existe nesse momento o dilema. Agora, a questão é a seguinte, numa situação dessas, o que vai acontecer? Se não aprova aquela proposta de lei, obviamente que teremos que dançar baile em 2026, tendo em conta o tamanho daquilo que são os investimentos do Banco Mundial e FMI, o peso dos investimentos do Banco Mundial e FMI no orçamento do Estado. O que poderá acontecer em 2026 caso essa proposta de lei submetida de urgência pelo Presidente da República não seja aprovada? Mas isso é hipotético dizer que não seja aprovado, tendo em conta que a bancada maioritária ela não depende da bancada da oposição para aprovar essas leis. Obviamente que ele vai aprovar e vai assim sair, e no 2026 teremos que cada um preparar-se pelo menos 3 ou 4 furos do cinto, terá que furar para poder apertar cada vez mais para garantir pagar esses impostos que aparecem ali. Então, todos aqueles jovens que estão aí a poder furar os cintos, provavelmente em 2026
vão faturar bastante, porque serão muitos homens, muitas mulheres que vão ter que alargar os furos do cinto para garantir com que aperte-se cada vez mais e cobre mais impostos. Ok. E quanto à postura dos deputados da Frelimo, o fato de não terem saído, dizia aqui que viram a importância disto, a importância, ou viram a necessidade de ter que aprovar aqui esta proposta de lei. Qual é a mensagem que é transmitida para o povo moçambicano numa situação em que estamos a ver aqui um grupo de partidos ou deputados abriu mão e temos aqui o Partido Frelimo, o único, a dizer que não, esta é a via correta. Pés juntos, firmes, a Frelimo, a bancada diz que não, temos que aprovar isto, esta é a via correta, não abre aqui parênteses de tentar entender a outra parte dos outros deputados que disseram que não. Para aí. Qual é a mensagem que chega à população, do seu ponto de vista? Como é que a população interpreta este gesto? É o seguinte, a população, neste momento, obviamente, está a dar uma pontuação positiva à oposição, pelo fato desse assunto de mexer o bolso do cidadão constituir sempre um conflito. Toda medida que tem a ver com mexer o bolso de qualquer indivíduo, essa medida carece de um debate extremamente forte. Então, nesse momento, a oposição aparecer em defesa do bolso do cidadão, não estou a ver nenhum cidadão a poder apoiar a bancada parlamentar, que é a posição da bancada parlamentar, que é do Partido Frelimo. Então, a bancada parlamentar do Partido Frelimo, nesse debate, perdeu pontos. É verdade que agiu de uma forma asfixiada a bancada parlamentar da Frelimo, por ver o que poderá ser em 2026, se não aprovar aquela lei. Se não aprovar aquela lei, obviamente que em 2026 o orçamento do Estado vai ser um caos, tendo em conta o peso que o Banco Mundial tem no suporte do orçamento do Estado. Eis então que a bancada parlamentar supostamente não viu outra saída se não forçar a aprovação daquela proposta de lei. Porque o tempo que nos resta já não é suficiente para poder ir auscultar a sociedade moçambicana para dizer o sim ou não. E, obviamente, seria o não. Se for haver o argumento que o deputado da MDM apresenta, ele, em algum momento, ele cabe na cabeça dos moçambicanos. Porque ele diz o seguinte, neste momento, o problema não é a questão fiscal, o problema é a corrupção, o problema é existirem órgãos muito produtores que não são cobrados impostos. Como é que esse argumento tem cabimento? Estamos a ver várias apreensões de mansões, de valores que estão a sair do tesouro público. Há pouco tempo, foi na sexta-feira passada, foi-se pegar aquele cidadão que tinha valores avultados dentro de uma casa. Num país onde existe a segurança do Estado, como é que aqueles sujeitos, os dois sujeitos, conseguiram encher quartos de dinheiro sem que o Estado moçambicano pudesse conseguir detectar aquela situação? De que maneira, num país onde se diz que existe a segurança do Estado, os cidadãos conseguem recolher valores monetários e encher quase quartos? Onde estava a segurança do Estado quando aqueles cidadãos recolhiam aqueles montantes todos para ali? E veja só um parênteses nisto.
recolheram, quer dizer, descobriram avultadas somas de dinheiro. Mas olha, avultadas somas desde a sexta-feira até hoje. Ainda não contaram esse dinheiro. Ainda não vieram em público dizer quanto dinheiro que se pegou naquela casa. E vai terminar nessas avultadas somas. Vamos ficar nas avultadas somas de dinheiro. Não de dizer quanto é que é. Porque talvez umas 8 horas depois, os governos já deveriam ter vindo dizer que aquilo que nós dissemos naquele momento que eram avultadas somas, essas avultadas somas são tantos milhões que nós levamos esse dinheiro, depositamos, por exemplo, no Banco de Moçambique, enquanto se investiga. Mas até hoje, continuamos a consumir a notícia de avultadas somas. Essas avultadas somas não têm números. O que está a acontecer neste momento? Não estão a entrar ratos ali, a tirar essas avultadas somas. E depois serão mínimas somas no fim, de valores que foram retirados naquele lugar. É isso que ele está a defender. Olha, o problema não é de tentarmos aqui pegar outras fontes de poder colher. O problema essencial está, vamos resolver essa questão da corrupção. Essas empresas que estão aí a explorar rubis, estão a explorar ouro, estão a explorar carvão, estão a explorar areias pesadas, estão dentre várias outras empresas. Qual é o rendimento que está a sair dali? Há dias estávamos a falar sobre relatórios do gás de Timane. Onde é que está? Quais são os valores que o gás de Timane, que está sendo bombeado para a África do Sul? Onde estão as receitas daquele gás de Timane? Aquilo que é a contribuição do gás de Timane, estão aonde? Relatório que nos apresente isso detalhadamente sobre essas grandes multinacionais que estão aí a poder explorar os impostos que essas multinacionais pagam para o país. Por que não trazem um relatório de forma detalhada quanto é que o país ganha por cada uma dessas multinacionais? Já foi questionada. O exemplo é essa do gás de Timane, que já se chegou a dizer que nem tem contador para poder saber qual é a quantidade de gás que está sendo bombeada para a África do Sul. E dessa quantidade, qual é o imposto que está-se a pagar ao país? Então, neste momento, ao tentar ir buscar imposto de um pacato cidadão, enquanto temos esses grandes desperdícios que estão a ocorrer, muitas ocultações em relação aos impostos dessas grandes multinacionais, para além das multinacionais, os outros que tiveram privilégio de poder ter tantas licenças em Cabo Delgado, num sítio onde há guerra, mas, no entanto, cada dia mais emissões de licenças para se explorar nas áreas onde há conflito. As populações estão sendo retiradas dessas zonas e logo a seguir estamos a ouvir o número galopante de licenças que estão sendo atribuídas em Cabo Delgado. Que impostos que estão sendo dados para esses? Então, obviamente, o argumento que o deputado do MDM apresentou aqui da necessidade de poder exercer esforço de poder recuperar os fundos que estão sendo desencaminhados através desses esquemas macabros, esses esquemas pétricos que pura simplesmente assassinam o cidadão moçambicano, e agora ainda pretende-se que vá novamente sugar o pouco que está no bolso do cidadão, sem que esse mesmo seja consultado da necessidade ou não de se efetivamente alargar estas cobranças. Por que não primeiro começar a recuperar os impostos que não estão sendo cobrados neste momento? Por que não garantir a proteção do pouco que está sendo cobrado?
para não aparecer esses números dia após dia de valores que estão sendo surrupiados diretamente do Tesouro do Estado. Há dia vimos 61 pontal milhões, quase 62, foi entregue a uma empresa ali, do filho da Lúcia Ribeiro. E o próprio filho da Lúcia Ribeiro aparece a dizer que aquele dinheiro é nosso, porque nós tínhamos emprestado o governo para entre várias coisas. Mas olha lá, um jovem daquele, tanto dinheiro assim, quando que fundou essa empresa? Na idade em que ele tem como moçambicano, que teve uma empresa de sucesso que chegasse ao ponto até de poder emprestar ao governo moçambicano para as suas atividades. E agora o Estado, como com dívida, teve que ir recorrer ao Tesouro para poder pagar. Onde está? Olha, tem lógica o argumento que a bancada do MDM apresentou. Tem uma lógica, efetivamente. Desta vez, as bancadas da oposição na Assembleia da República tiveram uma pontuação positiva e deveriam efetivamente permanecer nessa linha. Mas, no entanto, infelizmente, isso não contribui em nada para travar a aprovação dessas propostas de lei que lesam a sociedade moçambicana. Mas, no entanto, ficou uma mancha por parte do partido Frelimo na bancada maioritária que representa na Assembleia da República. Ok. Produção, temos aí o vídeo dos Estados Unidos da América, temos o vídeo aí do investimento americano. Vamos para outro tema, pese embora se calhar até meio similar a este. Vamos aí ao investimento estrangeiro no nosso país. Temos o vídeo demos o vídeo dos Estados Unidos, que mostra interesse em investir milhões na nossa terra, no nosso país. Temos ou não produção? Exato. Carrega o vídeo mesmo na linha e demos GC. Vamos aí, carrega o vídeo na linha GC. É um acordo entre o governo de Moçambique e o governo dos Estados Unidos em que comprometimos 500 milhões de dólares na área de Zambésia, onde vamos construir uma ponte em Macuba, mas também estamos neste momento a buscar adaptar o compacto e temos bastante interesse em ver como poderíamos investir e trabalhar mais na área do corredor de Nacala, que é de interesse estratégico dos Estados Unidos. Também temos interesses estratégicos no norte do país. Temos uma financiação de 4,7 milhões de dólares em gás, em Nafuns, apoiando o projeto do consórcio Total. Também temos outro projeto de 250 milhões apoiando a mina em Balama, que está a exportar grafite através dos portos de Nacala e também da Pemba. Agora, falou também da nossa assistência na área de saúde. Os Estados Unidos continua a ser a maior doador na área de saúde aqui em Moçambique. Apoiamos programas na BH-Sida, no tuberculose, na malária. E a nossa aproximação sim tem mudado, mas esta mudança é boa e vai ajudar Moçambique a tratar-se por si próprio a área da saúde. O que é que estamos a fazer com a nossa assistência? Estamos a transferir esta assistência cada vez mais ao governo de Moçambique. Abordamos várias questões, entre elas a questão de segurança, a questão de desenvolvimento, mas as perspectivas que os Estados Unidos têm para com Moçambique. Uma das nossas preocupações foi levantada também por nós a questão de as novas políticas dos Estados Unidos da América terem de certa maneira influenciado de forma negativa, sobretudo no setor da saúde na província de Nampula, mas depois ficou esclarecido que, contrariamente à abordagem anterior, que era de financiar organizações, a nova abordagem é financiar diretamente o país e o país fazer estas atividades que eram feitas pelo projeto. Falou-se também da questão das nossas vias. Nós manifestamos o nosso interesse sobre a estrada Nacala, Nemba, Herati, Cabo Delgado, que é uma via curta. Com aquela estrada reabilitada seria uma mais-valia para a província no escoamento.
este apontamento de reportagem. Dr. Marcelino, Estados Unidos parece bom samaritano. Estados Unidos parece que ama Moçambique, ajudar Moçambique. Vimos ali as áreas que estão a receber apoio norte-americano. Vamos olhar de uma forma específica Nacala. Tenha vontade, Dr. Marcelino, como é que avalia o apoio que os Estados Unidos têm dado a Moçambique, essa ajuda ou esta oferta? Como é que avalia? Muito obrigado, Massango. É o seguinte, Massango e telespectadores, não há um jantar grátis. Não se trata de um apoio, trata-se de algo bastante significativo no concernente às duas nações. Obviamente, vamos poder reconhecer os investimentos do governo americano para Moçambique. O governo americano ele tem estado a financiar o setor de saúde no concernente ao combate ao HIV e SIDA, água e saneamento. No setor da agricultura, tem estado a financiar na luta para poder obter a segurança alimentar. No setor de governação e infraestrutura, o governo americano tem estado a poder financiar estratégias com vista ao crescimento econômico do país através do projeto MCC, o Millennium Challenge. Okay. E depois temos o setor que está ligado a esse projeto específico que aqui está sendo apresentado. A Zambésia, neste momento, há um valor que foi disponibilizado para a construção da ponte sobre o rio Licungo, que tem uma extensão de cerca de 2 km, 1.800 metros, mais ou menos 2 km, e também vamos poder fazer a construção daquela ponte e melhorar as vias de acesso no corredor de Nacala. Não resta dúvida que existe aqui uma mão que, apesar de serem empréstimos, há uma mão que está a garantir a vida dos moçambicanos aqui, sobretudo no setor da saúde, no concernente aos fármacos antirretrovirais para o combate do HIV/SIDA, dentre outras estratégias que estão sendo desenhadas nesse âmbito. E também ligado ao setor de abastecimento de água e saneamento. O que está a pegar aqui é que a secretária de Comércio do Estado americano veio a dizer de que os investimentos que estão sendo dados aqui, eles beneficiam a população moçambicana no concernente às oportunidades que se abrem para a população moçambicana, o crescimento econômico que se prevê para o país, para o nosso país, dentre vários outros benefícios que esses investimentos do governo americano ele vai dar ao povo moçambicano. E diz ele de que esses investimentos têm benefício mútuo de ambas as nações, os contribuintes americanos e os moçambicanos. Mas, no entanto, eu não encontrei nenhuma informação que diga quais são os benefícios que o governo americano ele adquire com os investimentos que está feito em Moçambique. Sabe-se que esses existem, porque o próprio Estado americano diz isso, de que os benefícios são mútuos de ambos os Estados. Mas quando os nossos mídias corporativos chegam aqui no país, apenas dizem
os benefícios que nós, os moçambicanos, obtemos pelos investimentos americanos. Mas já não se diz em troca o que o país dá aos americanos. É aqui onde nós vamos especular. Vamos especular aqui dos benefícios que eventualmente os americanos estão a poder beneficiar-se dos investimentos que está a entregar o país. Porque nós temos que ter em conta, caros cidadãos, de que os investimentos que o governo americano traz aqui são contribuições do cidadão americano. Estão a sair dos impostos que cada cidadão americano paga ao seu governo e o seu governo, por sua vez, transfere aqueles investimentos para o Moçambique no combate ao HIV e SIDA, na questão da saúde, na questão da segurança alimentar na agricultura, na questão da governação e infraestrutura e na questão da educação. Sim, tínhamos esquecido esse outro ramo. Na educação, o governo americano também está lá a apoiar o ensino bilingue, aquele que está constituindo até hoje um debate para a sua implementação no país. Então, eu dizia aqui que era necessário que nós possamos compreender, o cidadão moçambicano deve saber qual é a contrapartida do Estado americano que está a obter em face dos investimentos que está a colocar no país. Falou aqui da base de Nacala. Vamos começar a destrinçar alguns aspectos. O corredor de Nacala está lá um ponto estratégico que os Estados Unidos da América sempre quiseram de poder usar, que é a base aérea de Nacala. A base aérea de Nacala foi um processo de disputa muito grande na governação de Guebuza, em que o governo americano pretendia instalar os seus interesses naquele lugar. Mas a União Africana, na altura, sobretudo, a questão antes disso, também houve um debate muito sério com Muammar Gaddafi, quando ainda estava em vida. Muammar Gaddafi, quando ele se apercebeu de que os americanos estavam interessados na base aérea de Nacala, ficou extremamente preocupado, começou a negociar com as autoridades moçambicanas para que não aceitassem que os americanos pudessem se instalar na base aérea de Nacala, porque aquele ponto é um ponto estratégico para ser olheiro de tudo aquilo que é o segredo africano, de toda a governação africana. A partir do ponto da base aérea de Nacala, se monta ali a base dos americanos, obviamente a África toda fica nua perante os Estados Unidos da América. Então isso, na altura, quando se debateu esse interesse, Muammar Gaddafi ficou preocupado com isto e negociou, procurou formas de poder evitar isso. E durante muito tempo procurou-se evitar isto, até que acabou-se conseguindo uma parte dos interesses do Estado americano de poder entregar as 4 estações aqui na zona do Costa do Sol, logo à beira do Oceano Índico. Queriam Nacala. Não se conseguiu naquela altura. Gaddafi interviu, falou com os líderes moçambicanos, não vamos dar os norte-americanos. Não seria bom. Nós procuramos entender que o fato de não ter se conseguido foi nessa luta que alguns africanos, líderes africanos como Muammar Gaddafi, apresentou para que não se entregasse Nacala. Mas, no entanto, não sei qual foi a estratégia que foi usada, e hoje até o governo deveria se explicar por isso, por que entregou aquela área extremamente estratégica para o país, logo à beira do Oceano Índico, as 4 estações onde foram demolidas, e deu lugar à construção da Embaixada dos Estados Unidos da América. Uma embaixada que está, neste momento, praticamente controlada por outras, e não que seja pelo Ministério do Interior, que é a Polícia da República de Moçambique que estivesse lá. Mas não é isso. Está acontecendo diferentemente daquilo que está acontecendo nas outras embaixadas. As outras embaixadas têm a proteção
do Ministério do Interior. Mas a Embaixada dos Estados Unidos já não. É aquela que está ali, numa zona estratégica do país. Como é que se entregou as 4 estações, uma área extremamente estratégica para o país, a entregar a um país para poder estar instalado naquele lugar? Não serão esses interesses que provavelmente o governo americano pode estar a ter em face dos investimentos que está a fazer, porque ele precisa do controle do continente africano. Todos os imperialistas, eles estão a lutar pelo controle da África, porque a África é o depósito de maiores riquezas. Só para dizer, na área de terras aráveis, a África, ela detém 60% de terras aráveis no mundo. Para além disso, as riquezas que existem em África são bastantes, que estão a provocar essa disputa entre os impérios mundiais. China, Estados Unidos, Rússia, dentre vários outros. Todos eles estão a disputar. E uma forma de poder disputar e controlar as riquezas existentes em África é encontrar um ponto estratégico onde eles instalados podem fazer todo e qualquer tipo de pesquisa. O que existe em cada ponto do continente africano. Eles puderam, a partir dali, pontuar as tais terras raras que eles estão à procura. Querem encontrar mais terras raras. E para isso eles têm que encontrar um ponto estratégico. Quando eles lá instalados, eles conseguirem identificar em cada ponto. E depois de identificar, vão entrar nesses países para eles poderem fazer mais chantagens e poderem garantir a permanência deles naquele lugar e começar a explorar. Esse aqui é o maior ganho que provavelmente o governo americano pode estar à procura nesses investimentos que está a colocar no país. Eles querem entender as diferentes terras raras existentes em todo o continente africano. Para isso acontecer, tem que encontrar um ponto estratégico onde eles vão fazer a radiografia geral de África, identificar os potenciais recursos existentes em África e, por conseguinte, ir em cada momento, em cada um desses pontos, poderem ir explorar a belo prazer deles. Então, Moçambique, se é que desta vez acabaram abrindo a mão de entregar Nacala, esse é um erro grave. Temos que nos perceber que os Estados Unidos da América perderam uma grande base no Níger. A maior base que os Estados Unidos tinham fora dos Estados Unidos estava instalada no Níger, na zona de Sahel, onde houve golpe de Estado. Tendo havido golpe de Estado, os militares acabaram instalando um governo que retirou todas as forças estrangeiras, incluindo essa base mais importante que os Estados Unidos tinham fora da América. Esta base eles perderam e neste momento pode ser uma alternativa ao nosso país de poder entregar o corredor de Nacala para o controle deste. Mas se for isso, caros concidadãos, nossos governantes estão a entregar a África no geral. A União Africana, infelizmente, ela provavelmente até pode, atualmente, a maneira como a União Africana está sendo governada, ela vai anuir a essa possibilidade de alienar a África no geral. Porque entregar o corredor de Nacala, a base de Nacala, aos Estados Unidos da América, está-se a entregar a África no geral. Uma coisa que tinha-se... O povo do Níger tinha minimizado isso ao retirar aquela base de coisa.
E quais serão as desvantagens tendo os Estados Unidos aqui? Não teremos mais financiamento, a título de exemplo, esses 500 milhões? Não estaríamos mais protegidos com os Estados Unidos aqui, com a sua base instalada em Moçambique? Mas, olha, nós vamos entregar tudo quanto nós temos e ficaremos dependentes eternamente. Vale a pena sofrer hoje, juntarmos o pouco que nós temos, vivermos em liberdade, do que nós entregarmos tudo para voltarmos à colonização. O que valeram os 10 anos de luta de libertação de Moçambique? Quando agora nós voluntariamente estamos a entregar a nossa soberania. O que vale isso? Não só estamos a entregar a soberania de Moçambique, estamos a entregar a soberania da África no geral. Porque a partir de Nacala, a África ficará nua. Ficará nua a África. Ela estará sob o olheiro do Império dos Estados Unidos. E tomará conhecimento de tudo quanto estará -se a fazer em cada governo, em cada Estado africano. E farão em cada um deles aquilo que eles vão pretender fazer. Então isso é um crime que eventualmente podemos estar a cometer contra os africanos, particularmente Moçambique e África no geral. A base aérea de Nacala não deve ser entregue. A base aérea de Nacala deve continuar sob o nosso poder. Nós estamos aqui, neste momento, a negar investimentos estrangeiros. Não é isso, isso fique claro. Mas a negociação que os nossos representantes devem fazer, deve preservar a nossa nação. Efetivamente, nós não temos como viver sem que nós tenhamos alguma dependência. Mas essa dependência deve ser estrategicamente negociada, sem que se retire aquilo que é a nossa soberania. É isso que nós pretendemos. O corredor de Nacala é a espinha dorsal deste país, da África no geral. Então não faz sentido que, por causa do sofrimento, por causa de pobreza, nós entreguemos a nossa soberania, entreguemos a nossa identidade, entreguemos a nossa cultura. Não faz sentido isso. Não pode fazer sentido. Não é por acaso, porque o Estado moçambicano deve vir em público para dizer quais são os ganhos que o povo americano obtém pelos investimentos que está a fazer em Moçambique. Não vão nos dizer que esses investimentos americanos constituem uma oferta e eles não estão a ter nenhum ganho, porque eles próprios disseram que os investimentos que estão sendo feitos em Moçambique trazem benefícios de ambas as nações, moçambicanas e americanas. O que nós temos escrito são os benefícios para a população moçambicana, mas não está claro os benefícios que os americanos estão a ter por estar a investir em Moçambique. Então, é essa grande preocupação que existe neste momento. É chamado o Estado moçambicano, na pessoa do chefe do Estado, chefe do governo, chefe das Forças de Defesa e Segurança, presidente do Partido Frelimo, Daniel Francisco Chapo, para que venha também esclarecer a população. Foram-nos anunciados esses investimentos americanos para Moçambique. Estão claros os benefícios que Moçambique vai ter. Qual é o benefício que o governo americano, que o Estado americano vai obter ou obtém pelos investimentos que está a fazer em Moçambique? É importante que Daniel Francisco Chapo venha explicar isso. Considerações finais. É o seguinte, é preciso que a bancada maioritária da Frelimo na Assembleia da República ela possa refletir sobre a necessidade de haver um debate
relacionado com o alargamento da base tributária. Haja consulta de diferentes estratos sociais do país para haver um acordo relacionado com os investimentos, aliás, os impostos que se pretende aplicar no país. Considerem que a saída da bancada da oposição no debate sobre essa matéria é um clamor para que o partido maioritário possa dar espaço de se discutir primeiro a essa matéria. Agora, se aplicar a ditadura de voto e aprovar essa lei, está-se a atirar-se a bala contra o próprio pé da bancada parlamentar da Frelimo. E isso pode vir a custar caro nas próximas eleições. Então, é melhor refletir, encontrar um entendimento para uma saída dessa. Se for o caso de deve ser mesmo esse, de não haver recursos para suportar o orçamento do Estado, que vocês já aprovaram, encontre meio termo de como poder explicar à sociedade e encontrar estratégia de como poder sair dessa situação. Já aprovaram o orçamento do Estado e esse orçamento já vai entrar daqui a pouco na sua implementação, no dia 1 de janeiro. E não tem recurso. Os tais recursos dependem da aprovação dessa lei. Se ele explique como é que tem que se sair disso, haver um consenso. Se a população disser que não, nós não queremos isso, então a população estará em condições de apertar mais o cinto em 2026 para poder conseguir sustentar o orçamento que já foi aprovado. Outra questão, os investimentos que o governo americano está a drenar para o país, reconhecidos até, porque não teríamos hoje muitos concidadãos em vida se não fosse os antirretrovirais que estão sendo fornecidos amavelmente pelos Estados Unidos da América. Mas é preciso aqui também o governo moçambicano, o Estado moçambicano dizer o que os americanos estão a ganhar com esses investimentos que estão a fazer no país. Está claro. Os americanos estão lá na educação, estão lá na agricultura, estão lá na governação e infraestrutura, estão lá na saúde. O que eles ganham com isso? O governo não pode ficar em silêncio, não explicar isso, o que o país está a entregar, porque se entregar as coisas de forma secreta, amanhã, ao serem sabidas e conhecidas, isso será uma situação pétrica na cabeça dos moçambicanos. Imaginemos que efetivamente esteja por detrás a negociação de entregar Nacala. E que Nacala, sendo um ponto estratégico de Moçambique e da África no geral, amanhã vir ser sabido e conhecido que em Nacala já temos uma base americana. O que vai ser isso na cabeça dos moçambicanos e na cabeça dos africanos? Aquele que defende o africanismo, aquele que defende que este continente será o melhor de amanhã. Como caberá isso na cabeça desses? Não seremos considerados inimigos do resto de África pelo fato de nós estarmos a entregar pontos estratégicos capazes de poder controlar toda a riqueza africana? Então, reflitam isso, senhores governantes, encabeçados por Daniel Francisco Chapo, presidente da República de Moçambique, na qualidade de chefe do Estado, chefe do governo, presidente do partido maioritário na Assembleia da República. Todo o peso está em vós para poder explicar claramente à sociedade moçambicana sobre esses investimentos que estão a cair em Moçambique, com toda indicação de que há benefícios para o povo moçambicano, mas não se diz em troca o que esses investidores ganham. Muito obrigado, Massamba. Minhas senhoras, meus senhores, nós agradecemos.